uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. Of a new world order. A new world order. A new world order. Anjos, guerreiros divinos e detentores de um altíssimo poder, seres criados pelo próprio Deus antes mesmo da criação da humanidade. Esses seres espirituais são mensageiros e poderosíssimos soldados do exército celestial a favor do grande e poderoso Deus, o Criador. 7 desses poderosos seres são os arcanjos, anjos portadores de elevado poder e nível altamente superior ao de todos os outros anjos nos céus, e por isso estão muito mais próximos ao trono do poderoso Deus, o Criador do universo. Esses arcanjos comandam as hierarquias angélicas e estão sempre à frente no comando das grandes batalhas espirituais entre o bem e o mal, lutando ferozmente contra os demônios em grandes confrontos que acontecem dia e noite, sem cessar, mas que nós, meros seres humanos, não podemos ver com nossos olhos naturais. Nesse vídeo, vamos conhecer ainda mais sobre esses magníficos seres celestiais e descobrir quem são os 7 anjos mais poderosos de Deus. Agora, vamos analisar. Segundo a Bíblia Sagrada e vários outros textos apócrifos muito antigos, como o livro de Enoque, anjos são seres espirituais muito poderosos que foram criados por Deus antes mesmo da criação do universo para o servir e adorar. Esses poderosos seres são ministros, mensageiros e poderosos soldados do numeroso e imbatível exército celestial. Exército esse que trava grandes e disputadas batalhas espirituais com as forças das trevas, batalhas entre anjos e demônios que lutam diariamente pelos destinos das almas de toda a humanidade, que na sua maioria está desapercebida e já perdeu a sua fé. A palavra que quer dizer mensageiro, mas a hierarquia dos anjos é muito mais. E entre eles estão os arcanjos, título dado aos anjos de maior poder e importância. 7 desses anjos se destacam como os 7 arcanjos mais poderosos que estão diante do trono de Deus, mas a Bíblia só revela o nome de 2 deles, Miguel e Gabriel. Porém, é no livro de Enoque que encontramos os 7 nomes específicos desses 7 poderosos seres. Segundo textos bíblicos e apócrifos, Enoque foi o 7º homem descendente de Adão e foi um dos homens mais privilegiados de toda a Bíblia por ter tido o privilégio de fazer várias viagens ao céu, ainda em vida, aonde viu as maravilhas do reino celestial e, além de outras coisas, pôde contemplar de perto os 7 arcanjos que estão diante do trono do poderoso Deus. E agora vamos descobrir quem eles são. Número 7. Sariel. Sariel é o arcanjo da justiça e o seu nome significa comando de Deus. Sariel é um dos 7 arcanjos mais poderosos do reino celestial e, de acordo com o livro de Enoque, seria o anjo juiz, responsável pelo destino de todos os outros anjos que violam as leis supremas de Deus. É também o arcanjo com o poder da cura, assim como o arcanjo Rafael. Mas Sariel também é reconhecido no islamismo como Azrael, o anjo da morte. E segundo textos muito antigos, esse arcanjo possui um livro em que escreve continuamente o nome dos vivos e apaga o nome de todas as pessoas que morrem.
Também, de acordo com religiões judaicas, Sariel é um dos 7 poderosos arcanjos supremos que regem a terra. Número 6. Ramiel. Ramiel é o arcanjo da esperança. O seu nome significa trovão de Deus. Segundo os textos apócrifos, esse poderoso arcanjo é responsável por 2 funções. A primeira seria de levar as almas dos fiéis que morrem para serem julgadas e levadas para o paraíso no céu. A segunda função, da qual Ramiel também é responsável, seria a de levar as interpretações de visões espirituais que foram realmente dadas por Deus aos verdadeiros fiéis. Ainda segundo alguns textos apócrifos, esse seria o mesmo anjo citado pela Bíblia em 2 Crônicas 32, 21, em que um poderoso arcanjo é enviado por Deus e destrói todo o exército do rei assírio, chamado Senaqueribe, que tinha 185.000 homens em seu exército, que foram todos mortos por um único anjo, o arcanjo Ramiel, quando tentavam invadir a cidade de Jerusalém, cidade essa protegida por Deus, que tem o título de Deus dos exércitos. Número 5. Raguel. Raguel é o 5º na hierarquia entre os mais poderosos arcanjos que estão a serviço de Deus. O seu nome significa amigo de Deus, e de acordo com o livro de Enoque, Raguel é o arcanjo vigilante encarregado de supervisionar o bom comportamento dos outros anjos no reino celestial, sendo também um grande e poderoso guardião da terra e vigilante do segundo céu. Esse mesmo arcanjo foi um dos responsáveis por levar Enoque em viagens para conhecer o reino dos céus, juntamente com outros arcanjos. Esse arcanjo tem um grande poder e também é tido como um anjo vingador, julgando e punindo seus companheiros angélicos que se comportam de maneira inadequada ou desobedecem às ordens supremas de Deus. Número 4. Uriel. O 4º arcanjo mais poderoso de Deus se chama Uriel. O seu nome significa chama de Deus, sendo tão luminoso quanto o sol, por ser um serafim, um tipo de anjo que emana uma luz muito poderosa e insuportável aos olhos humanos. Uriel é um dos arcanjos mais vigilantes do céu e seria o responsável pela guarda dos portões do Jardim do Éden, portando uma poderosa espada que emana uma consumidora chama ardente e aniquiladora. Segundo textos judaicos muito antigos, foi Uriel, o anjo que durante o episódio das 10 pragas do Egito passou pela cidade, verificando as casas que tinham portas marcadas com o sangue de cordeiro e matando os primogênitos das casas que não estavam marcadas, incluindo a do poderoso faraó, que por isso perdeu seu filho. Número 3. Rafael. Rafael é um dos arcanjos de mais alto nível na hierarquia angelical, por ser o 3º mais poderoso entre os 7 arcanjos. Rafael é o arcanjo que guarda a árvore da vida no Jardim do Éden, sendo conhecido também como o arcanjo da cura divina, por ter o poder da cura, seja ela física ou espiritual. Esse arcanjo rege todos os anjos com poder de cura, que são enviados por Deus para curar as pessoas na terra. Porém, durante o Apocalipse, os seus poderes de cura serão cessados e se tornarão em poderes de justiça e destruição, tornando Rafael em um dos 7 arcanjos do Apocalipse. Número 2. Gabriel. Gabriel, o anunciador, é o 2º mais poderoso arcanjo na hierarquia entre todos os anjos do céu, sendo o principal mensageiro direto da parte de Deus, o poderoso Criador, sendo seu grande porta-voz. Gabriel é um grande entendedor dos mistérios de Deus
e o seu nome significa Homem Forte de Deus. O arcanjo Gabriel é ainda um dos arcanjos mais conhecidos de toda a Bíblia, pois foi ele o responsável por anunciar à Virgem Maria a importantíssima notícia de que ela estava grávida do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Gabriel é um arcanjo de muito prestígio e poder entre todos os anjos, estando somente abaixo de Miguel, e é o anjo da anunciação, da revelação e da verdade. E segundo as crenças judaicas, Gabriel é ainda mais poderoso, sendo ele um dos anjos citados na Bíblia, que foram enviados por Deus para destruir Sodoma e Gomorra, com uma destruidora chuva de fogo que consumiu as duas cidades por causa dos grandes pecados que eram cometidos naquele lugar. Número 1. Miguel. Miguel é o arcanjo mais próximo de Deus e o mais poderoso de todos os anjos do céu, sendo um líder dos arcanjos e um comandante implacável dos exércitos do reino celestial. Miguel é o poderoso arcanjo que comandou a violenta guerra no céu e expulsou Lúcifer do reino celestial, o tirando da sua posição privilegiada no céu por tentar tomar para si próprio o trono de Deus, o Criador. Miguel foi implacável e impiedoso, batalhando ferozmente contra Satanás, o grande dragão, até que finalmente o derrotou. E então Satanás e todos os anjos que ficaram ao seu favor foram expulsos e atirados nos mais baixos níveis da terra por Miguel e seu poderoso exército. E por isso Miguel é conhecido como aquele que conquistou a Satanás, sendo retratado na maioria das vezes pisando no diabo. O nome de Miguel é uma pergunta e significa quem é como Deus, sendo ele o patrono da justiça, retidão, compaixão e santificação, um inimigo natural de tudo que é mal ou injusto, e é um dos maiores aliados de Deus contra as forças malignas nas guerras espirituais que acontecem dia e noite contra as forças das trevas que nossos olhos não conseguem ver. E então, na alta hierarquia dos anjos, 7 se destacam como os 7 arcanjos mais poderosos de Deus, seres de incomparável poder, que são implacáveis soldados nas batalhas contra os demônios das trevas pelas almas de toda a humanidade. Mas apesar de estarem muito próximos de Deus, esses poderosos seres não devem de maneira nenhuma serem adorados ou cultuados, porque são apenas servos a serviço de um Deus ainda maior e muito mais poderoso, o Criador. Mas e você, o que acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo.